E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos dar andamento à matéria de sociologia, lembrando a vocês que nós iniciamos no segundo bimestre, né, um conteúdo relacionado com antropologia, raça, racismo, o mito da democracia racial. Então, só recapitulando, eu mostrei para vocês que o conceito de raça, ele é um conceito histórico de dominação política. A raça ela é uma tecnologia de poder criada a partir do colonialismo. E ela atingiu seu auge, assim, como um conceito hegemônico, num momento em que ela se tornou uma categoria científica. E aí a gente pode datar isso a partir do século XVIII, passando pelo século XIX e até mesmo no século XX. E aí esse conceito científico de raça e a hierarquia racial, ele entrou em crise com a Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, antes da Segunda Guerra, todos os processos eugênicos que aconteceram em decorrência do colonialismo, eles foram criando assim uma condição de insustentabilidade desse conceito, né? Não era possível conceber tamanha barbárie que era esse conceito científico de raça, que na verdade ele era um conceito utilizado para avalizar uma dominação política. Inclusive eu disse para vocês que o nazismo, né, que o pensamento de extrema direita em geral, ele é calcado em larga medida na questão da hierarquia racial. Tanto é que o nazismo alemão ele se fundamentava na crença na superioridade de uma raça sobre as demais, no caso a raça ariana sobre outras raças inferiores, tá? E aí nós vamos ver a partir de agora, como continuidade dessa matéria, alguns avanços teóricos na antropologia, mas também em outras áreas como história, sociologia, psicologia, né? Nós vamos ver um pouco do avanço científico nas últimas décadas a partir da crise do conceito de raça e de uma mudança de um paradigma que enxergava a diferença fenotípica humana com base em critérios antes biológicos. Agora essa diferença ela vai ser mais pautada por questões históricas e sociais dentro da própria ciência. Tanto é que hoje o conceito de etnia ele encontra muito mais legitimidade que o conceito de raça. Repito, então por que falar em raça se a raça cientificamente falando caiu em desuso? Porque a gente está focando aqui na dimensão histórico-política da categoria de raça. A raça científica como um critério de classificação social humana pode ser desconsiderada, mas o racismo não pode, porque ele existe, ele acontece, ele é uma manifestação de um tipo de dominação que se dá nas relações sociais, tá? E aí hoje a gente vai discutir o conceito de decolonialidade e interseccionalidade, palavras grandes, né? Que são, vamos dizer assim, desdobramentos do pós-segunda guerra. Na verdade, tem um longo caminho aí. Nós estamos falando de mais de 70 anos, mas eu vou tentar traçar uma linha a partir do pós-segunda guerra com vocês. Então, vamos entender primeiro o contexto do qual a gente está falando. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os impérios coloniais eles entraram em decadência. Então, nós tivemos independência em muitos impérios coloniais na forma de revoluções, na forma de, enfim, de revoltas que permitiram, por exemplo, que países como a China, a Índia, a Coreia, o Vietnã alcançassem o seu processo de independência. Essa independência ela perdurou até os anos 70. Se a gente considerar colônias africanas, colônias do Oriente Médio, algumas colônias da Ásia também. Então esse período todo é chamado de pós-colonial. O final da Segunda Guerra até os anos 70. Parem para pensar nisso, o absurdo que é, gente. Eu estou falando, vocês podem pensar assim, os anos 70 faz muito tempo. Não, não. Para a história humana é pouquíssimo tempo.
É menos de 50 anos para alguns países que puderam sair da condição de dominação colonial, aquela dominação direta mesmo, para alcançar a sua independência política, certo? E aí, esse período pós-colonial, ele teve um impacto na ciência, ele teve um impacto na política muito forte, obviamente, né? E aí, a partir principalmente dos anos 80, a gente começa a experimentar um boom das ciências humanas, das ciências em geral, tá? Mas o pensamento intelectual das ciências humanas no sul global. Lembrando que sul global compreende toda a periferia do capitalismo, né? Todos os países que não são aqueles mais desenvolvidos do capitalismo, para onde a maior parte dos fluxos de capitais são direcionados, né? Então, se o norte global ele compreende os Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Japão, talvez assim hoje em dia alguns outros países podem estar se movimentando nessa direção de ser norte global. O sul global compreende, na verdade, a maior parte dos países que são, não por acaso, países racializados, ou seja, países com grande percentual de população não branca, países que passaram por um processo de dominação colonial. Toda a América Latina, toda a África, praticamente toda a Ásia, certo? Então, assim, esse boom das ciências humanas, ele corresponde àquilo que porque não é só um boom quantitativo de produzir mais ciência nesses países. Tem a ver com mudanças epistemológicas, mudanças conceituais, que visam quebrar o eurocentrismo do pensamento e da ciência e da política. Então é isso que o Boaventura de Souza Santos, por exemplo, um importante sociólogo ainda vivo, chama de epistemologias do Sul. Formas de conhecimento que partem de problemáticas, que partem de um ponto de vista dos países do Sul global, das populações subalternizadas que vivem nesses países, tá? E isso vai ganhar uma espécie de, não é homogeneidade, mas isso vai ganhar uma certa cara, vai ganhar uma certa tradição com o conceito de decolonialidade, que surge a partir dos anos 80, ainda rema nos anos 90 e dos anos 2000 em diante só cresceu. E hoje ele é, vamos dizer assim, ó, ele é preponderante esse conceito hoje nas universidades, nos cursos de ciências humanas. E aí eu me refiro a todos os cursos que lidam intelectualmente com humanidades, não é um curso apenas como ciências sociais, não, são todos, tá? Todos eles hoje têm fortes discussões decoloniais. E decolonialidade, como eu disse, é uma espécie de tradição de pensamento, uma tradição epistemológica, uma nova forma de fazer ciência. E no que consiste a decolonialidade? Em focar a produção do conhecimento e das práticas de forma contrária ao colonialismo. Se dar conta da colonização que a gente sofre e tentar desconstruir essa colonização, esse colonialismo mental, ou o que o Aníbal Quirrano chamará de colonialidade do poder e do saber, né? Então, assim, a gente experimenta nas últimas décadas um aumento um crescimento do pensamento e da ciência decolonial, que é aquela ciência produzida visando combater o colonialismo e a colonialidade do saber e do poder. Eu vou voltar aula futura com vocês a esse conceito de colonialidade, tá? Mas só para deixar agora mais ou menos compreensível, a colonialidade é uma condição da modernidade. Ela é assim, ó, enquanto o colonialismo ele era uma dominação formal, o Brasil era a colônia de Portugal. Não tinha soberania política, ponto final. Isso era o colonialismo. O Brasil comercializava com quem Portugal queria. O Brasil direcionava sua produção econômica para Portugal. Quando acabou o colonialismo, que no caso da América Latina já faz tempo, né?
Nós estamos falando do século XIX, no Brasil, 1822. Os mecanismos políticos, intelectuais, econômicos, filosóficos do colonialismo, eles continuaram. Continuaram como? Naquilo que o Quijano chama de colonialidade, porque a colonialidade ela é uma condição, ela não é necessariamente uma estrutura formal, ela é algo cultural, certo? E aí a colonialidade do saber ela tem a ver com toda a colonização eurocêntrica do conhecimento nos países do sul, dos povos subalternos. Então, a ideia de decolonialidade tem a ver com isso, né? Com romper a dominação eurocêntrica do conhecimento que nós, povos do sul, ou que as populações marginalizadas, as populações subalternas sofrem essa dominação mental, certo? Então é bem importante esse conceito de decolonialidade. Aqui eu tenho nesse fundo uma foto que está muito ruim, mas acho que dá para ver, que é de um famoso desenho de décadas atrás, da metade do século XX, do Torres Garcia, um artista uruguaio, em que ele tentou fazer esse primeiro movimento decolonial. Não vou dizer que é o primeiro, né, mas considerado um dos primeiros atos intelectuais decoloniais que tem visibilidade, que todo mundo conhece, que é essa outra percepção do mapa mundi, né? Onde vocês estão vendo que o sul e norte estão invertidos. Então, é uma tradição de pensamento que vem se constituindo nas últimas décadas. E, sobretudo, vamos dizer assim, de 10, 15 anos para cá. Mas aí fica uma questão, tá? Sobre decolonialidade. Quem é que fala em nome dos povos do Sul? Quem é que fala em nome dos subalternos? Então, existe um livro que o próprio título dele ele já revela o que ele quer passar, o que ele transmite, que é de uma autora intelectual indiana chamada Gayatri Spivak, onde ela se pergunta, pode o subalterno falar? E aí ela faz uma reflexão sobre a crise de legitimidade da representação que a ciência tem nas últimas décadas. O livro dela já tem aí uns 20 anos, então eu estou falando antes da virada do milênio, onde ela constata que mesmo quando é para falar a favor dos subalternos, quem fala são os brancos coloniais, né? Então, assim, até mesmo do ponto de vista epistêmico, existia uma dominação eurocêntrica, mesmo quando por exemplo, o bom intelectual, o bom moço visava proteger aqueles povos dominados, né? No Brasil a gente tem um exemplo claríssimo disso, muitos, né? Mas claríssimo disso com os indígenas. Que toda a antropologia indígena se desenvolveu com homens brancos da cidade indo falar lá em defesa dos índios. E aí a Gayatri Spivak coloca, tá, mas existem condições políticas, condições epistêmicas, condições econômicas para que esse subalterno fale por si mesmo? Essa é a grande questão. E ela vai lá, toca o dedo na moleira para dizer que é isso que tem que acontecer. E, de fato, a gente vem tendo, pelo menos na universidade, um crescimento muito tímido das vozes não hegemônicas, das vozes subalternas, que são pessoas pobres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com algum tipo de capacitismo, pessoas com sexualidades não hegemônicas, enfim. Mas a gente já vai entrar nesse tema a seguir, tá? Então, basicamente, a decolonialidade ela é uma tradição de pensamento que visa desconstituir o colonialismo da ciência. E ela, obviamente, ela parte de um prisma dos povos racializados, ou seja, a decolonialidade ela é antirracista, por definição. E cada vez mais a gente vem vendo, temos visto uma pluralidade de vozes, ainda que tímida, no fazer intelectual dos países do sul global, principalmente, né, que é a nossa preocupação. E aí eu vou entrar num outro conceito com vocês, que é o de interseccionalidade, que ele é tremendamente importante hoje.
Mas antes de falar na interseccionalidade, deixa eu fazer uma contextualização, tá? No Ocidente democrático, sobretudo a partir dos anos 60 do século XX, nós tivemos uma série de movimentações políticas muito importantes. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pode destacar a luta pelos direitos civis da população negra. Porque os Estados Unidos eles tinham uma política legal de apartheid, até mesmo pós-Segunda Guerra. E isso começou a ruir com a luta dos movimentos negros. Teve também luta dos movimentos das mulheres, luta da população LGBT. Isso num momento em que o mundo atravessava um período de revoluções coloniais, né? Que derrubaram os impérios coloniais. E aí, a partir dos anos 60, existe uma espécie de linha de continuidade muito importante no Ocidente, e hoje isso vem sendo atacado, que é a seguinte: países com democracia relativamente estável vêm experimentando de 5 décadas para cá políticas multiculturais muito fortes, ou seja, de valorização de diferentes grupos e culturas, desfazendo-se de uma única narrativa hegemônica branca eurocêntrica. E isso assim vem sendo chamado de forma mais ou menos genérica de políticas de identidade, ou seja, toda política que visa reconhecer uma identidade, que visa garantir direitos, que visa reparar danos históricos, são políticas de identidade. E isso vem se tornando uma constante nas últimas décadas em muitos países, mas eu estou me focando no caso do Ocidente democrático. E aí a pergunta que vocês podem me fazer, tá, mas o que é uma identidade? Ou quais são essas identidades? E aí eu vou trazer para vocês o conceito dos marcadores sociais da diferença, tá? Todo mundo é diferente, começa por aí. Pega dois irmãos gêmeos criados no mesmo contexto, eles são diferentes como pessoa. Só que assim, ó, existem diferenças que elas carregam um componente estrutural, porque, em primeiro lugar, elas são muito bem demarcadas e elas são resultado de longos processos de dominação histórica. Então, assim, tudo que constitui uma diferença que todo mundo consegue enxergar de forma muito clara, historicamente contínua, historicamente produzindo algum tipo de hierarquia ou de opressão, a gente pode mais ou menos caracterizar como marcadores sociais da diferença, certo? Então, assim, uma pessoa que tenha 1,75 m e outra que tenha 1,85 m, elas são diferentes na altura, mas isso não representa um marcador social da diferença. Não existe nenhum tipo de linha de continuidade, de narrativa histórica que fizesse com que, por exemplo, uma pessoa de 1,75 m e uma de 1,85 m elas fossem vistas por todo mundo como diferentes e isso representasse um tipo de opressão muito forte. Não, né, gente? Mas eu vou dizer para vocês três, por exemplo, três marcadores da diferença que eles têm, que eles são seculares, né? Então, vou começar com o gênero, né? O gênero talvez seja o marcador social da diferença que produz hierarquias com mais longa duração na história da humanidade. Então, assim, a gente pode até discutir a questão da binaridade, do gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher, enfim. Ver que existem diferentes tipos de dominação de gênero ao longo da história, mas é fato que há muito tempo a gente vive em sociedades patriarcais. E isso significa que um gênero, que é o gênero que se dá no corpo masculino, nos corpos que têm pênis, esse gênero ele experimenta uma posição diferencial de poder em relação aos corpos de mulheres, aos corpos, enfim, que têm vagina, aos corpos que reproduzem, que dão à luz, que amamentam, que historicamente há muito tempo vem experimentando uma posição subalterna em sociedades que são patriarcais, né?
Além disso, a gente pode colocar a raça como um grande conceito histórico que representou a dominação de povos racializados há pelo menos 5 séculos, o que coincide com o capitalismo e o colonialismo do Ocidente sobre o resto do mundo, né? Que é quando teve a expansão europeia e o domínio europeu. A raça ela é um dos principais, se não o principal critério que legitimou a dominação branca europeia. E um terceiro que a gente vai colocar aqui é o elemento da classe, né? E aí as lutas de classe, se a gente fosse olhar por uma ótica marxista, elas sempre existiram na história. Cada sociedade ela vai ter uma relação de classe diferente. Mas a gente está focando especialmente na sociedade atual, que é uma sociedade de economia capitalista. A relação de classes é aquela relação que o próprio Marx colocou entre a classe burguesa, que são os grandes proprietários, basicamente, né? Que são os donos dos meios de produção, os ricos, rentistas, fazendeiros, banqueiros, em relação a quem vive do trabalho, aos trabalhadores em geral. Isso são marcadores da diferença com impacto, representação, peso histórico estrutural. Existem outros, com certeza. A questão da identidade sexual, né? A gente sabe que ter uma sexualidade hétero numa sociedade heteronormativa é muito diferente de ter uma sexualidade não hegemônica. A pessoa ela pode sofrer preconceito, ela pode ser morta, ela pode viver muito menos, ela vai ter dificuldade para uma série de questões, desde, por exemplo, legar a sua propriedade para o parceiro ou parceira, até adotar crianças. São relações muito diferentes que se estabelecem entre pessoas que são heterossexuais e pessoas que não são heterossexuais. E aí a gente pode abrir um leque enorme de marcadores da diferença. Por exemplo, ser do país, e principalmente isso nos países ricos, tá? Ser do país e ser imigrante é muito diferente. É um marcador de uma diferença bem significativa. Capacitismo, ter algum tipo de incapacidade, algum tipo de limitação física que é visto como um preconceito, sabe? É só para mostrar para vocês o que é o conceito de marcadores sociais da diferença. E aí sim eu vou falar das interseccionalidades, que é o seguinte, tá? A teoria de interseccionalidades ela é um resultado da junção entre a luta pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos e toda a revolução pós-colonial, tanto política quanto epistemológica, do conhecimento. E aí as mulheres negras dos Estados Unidos criaram vamos dizer assim, uma narrativa, um conceito, uma tradição epistemológica que considera o seguinte, que ao analisar as relações sociais, a gente sempre precisa avaliar nos sujeitos que estão sendo considerados o conjunto de marcadores da diferença que compõem esses sujeitos. Interseccionalidade é isso, tá? É interseccionar, é interligar, é cruzar todos os marcadores da diferença que compõem alguém. Então vamos pensar aqui numa relação como, por exemplo, quando alguém negro nos Estados Unidos é acusado de alguma coisa e logo, logo toda a opinião pública, e isso, claro, mudou um pouco nos últimos anos, mas pensem comigo 20, 30 anos atrás. Toda a opinião pública cai de pau em cima, e se fosse um branco não seria a mesma coisa. Ou quando no Brasil um jovem negro é apreendido com, sei lá, alguns gramas de maconha, o jornal vai chamar traficante preso, ainda que seja menor de idade. Em contrapartida, quando é um jovem branco rico, né, aparece assim, jovem é detido, estudante é detido por portar drogas. Não é mais traficante. Aí é um jovem que não sabia o que estava fazendo,
que é branco, rico sei lá, estava portando drogas, né? Então, a forma como a sociedade ela vê, ela julga, ela trata as pessoas tem muito a ver com a nossa composição interseccional, tem a ver com os nossos corpos. Se a gente é branco, se a gente não é branco, se a gente é negro ou indígena, se é homem, se é mulher, se é cisgênero, se é transgênero, se é pobre, se é rico. O que a teoria das interseccionalidades vai mostrar é que não dá para olhar um único marcador e, a partir dele, determinar se a pessoa ela é oprimida, se ela é beneficiada, privilegiada. Não, é um conjunto de fatores, né? E aí a gente tem como ícone alguns expoentes intelectuais do feminismo negro e da ideia de interseccionalidade, a Angela Davis, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, a Bell Hooks e a Kimberly Crenshaw. A Crenshaw eu vou colocar um vídeo também na próxima aula para vocês sobre ela, que ela é fantástica. Na verdade, acho que ela é exatamente quem inventou o termo interseccionalidade. Todas essas mulheres que eu mencionei, elas estão vivas. O que significa que esse pensamento pós-colonial de feminismo negro, ele é muito recente, certo? E aí eu coloco ali embaixo, que eu já falei, né, que a partir do feminismo negro, a gente deve olhar para as relações sociais de forma interseccional e talvez os três maiores marcadores ou os mais fortes nas relações são os de gênero, raça e classe. Inclusive, existe um livro da Angela Davis que é o Mulheres, Raça e Classe. Ou seja, ela já no livro ela coloca esses marcadores mais fortes, mais diferenciais nas relações humanas. E aí, só para fazer uma menção de algo muito interessante do porquê que o conceito de interseccionalidade ele é muito importante, as feministas negras dos Estados Unidos elas resgataram um discurso da metade do século XIX de uma mulher escravizada, a Sojourner Truth, onde ela assumindo a liberdade, né, a liberdade formal, deixando de ser escravizada, ela tenta lutar por direitos e não consegue. Direitos que outras mulheres tinham. Então ela escreve um discurso com esse título, Ain't I a Woman? Eu não sou uma mulher, onde ela coloca, por exemplo, que existe uma hipocrisia das mulheres brancas que querem manter determinados privilégios, enquanto as pessoas negras, as mulheres negras, devem permanecer numa condição subalterna. O que elas estão dizendo com isso, as feministas negras? Que dizer que só ser mulher não é o suficiente para igualar todas as mulheres. Você tem que ter, dentro da tua igualdade de gênero, uma solidariedade, uma irmandade racial. Ou seja, uma solidariedade em relação a outros marcadores da diferença. E aí, esse discurso da Sojourner Truth, ele é meio que um ponto de partida para pensar o lugar das mulheres negras em relação ao próprio feminismo branco e as suas relações com outras mulheres e homens no mundo. Vale lembrar, por exemplo, que o movimento das mulheres pelo voto, fundamental, né, no Ocidente, das sufragistas, ele tem vários elementos de racismo, onde aquelas mulheres que estavam lutando pelo voto eram as mulheres brancas. Elas é que queriam os direitos. Os negros não deveriam ter, nem homens nem mulheres. Né? Então, a ideia de interseccionalidade tem a ver com fazer um movimento político de percepção dos marcadores que nos compõem e como eles nos afetam. E essa foto, que, enfim, né, é um desenho de uma mulher negra em luta, que é aquele desenho típico, na verdade, né, de imagens feministas mesmo, só que em vez de ser uma mulher branca, é uma mulher negra. E aí, para terminar, eu trago para vocês a foto da Angela Davis, maravilhosa, e uma frase, né, bem conhecida hoje, que diz assim: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.
Então, basicamente, a Angela Davis está dizendo o seguinte: olha, a mulher negra ela ocupa uma posição muito subalterna na hierarquia da estrutura das sociedades. Pelo menos das sociedades ocidentais, né, que é o padrão que nós estamos nos referindo, né, que são as sociedades com um processo de colonização. Então, uma mudança estrutural, uma mudança de posição da mulher negra sacode, chacoalha toda essa estrutura. Claro que esse a mulher não é uma mulher, né? A gente está pensando em uma luta coletiva, uma luta de mulheres negras, de mulheres imigrantes, de mulheres indígenas, de mulheres em geral, ou de negros em geral, homens negros, de pobres. Basicamente, a gente está falando de lutas estruturais de povos subalternizados, marginalizados. Então, eu vou encerrando por aqui essa aula, lembrando que todo esse movimento que eu trouxe para vocês, ele inicia-se no fim da Segunda Guerra e no colapso do conceito científico de raça, e esse movimento ele vem em primeiro lugar na luta pós-colonial, na luta da independência das colônias de países racializados, e ele desemboca hoje no pensamento decolonial, no feminismo negro, na teoria da interseccionalidade, que é, por definição, antirracista, certo? Então eu vou encerrar essa aula por aqui e depois eu vou disponibilizar outros materiais para vocês. Gente, um abraço, beijo, fiquem bem.